Seguindo com a proposta de trazer para vocês a história de santos, mostrando onde eles nasceram e onde viveram, hoje vamos conhecer a trajetória da futura beata Irmã Marie de Mandat-Grâce, religiosa mais conhecida por seu envolvimento na descoberta da Casa da Virgem Maria em Éfeso, na Turquia. Adèle Louise Marie de Mandat-Grâce nasceu na França, na região de Borgonha, em uma vila, no Castelo da Família, em 13 de setembro de 1837. Ela era a quinta filha dos 6 filhos dos condes Ernest e Jeanne Louise. Seus irmãos, os barões Antonin, Charles e Edmundo, e suas irmãs Christine e Leontine. A educação da jovem Adèle foi equilibrada entre a sua vida familiar na Borgonha e a casa na cidade de Paris. Seus talentos foram realçados por uma governanta particular e ela aprendeu as habilidades habituais de uma mulher nobre, incluindo o trabalho com agulhas, cozinha, música e dança, mas acima de tudo o catecismo. Desde a época de sua primeira comunhão, indicavam um desejo inicial de estar com Jesus no Santíssimo Sacramento e a experimentar a presença de Deus misticamente. Isto foi alimentado por sua necessidade de ir para a solidão e oração para estar com o Senhor. Sua vida espiritual pessoal já era de caridade, amor a Deus e amor ao próximo. A França já vinha sofrendo com lutas, mortes e instabilidade social desde o final do século XVIII, ocasionando a Revolução Francesa em meio a uma crise econômica, desigualdade social e fome. Na Revolução, conventos e mosteiros foram fechados e seus moradores foram perseguidos e se dispersaram. Do reinado de terror de 1793, que dispersou os filhos de São Vicente de Paulo, eles passaram a fazer obras de caridade como cidadãos comuns. Seu hábito na cor azul marinho, acompanhado da corneta, se assemelhando a uma gaivota, que era a grande touca branca, já não era possível. Com o tecido azul escuro insuficiente para a confecção dos hábitos, o que se viam eram irmãs vestindo azul, preto ou o que tinham, e às vezes era difícil distinguir as irmãs de caridade de seus pacientes pobres. Após o exílio de Napoleão, e através de um planejamento cuidadoso, a maioria das famílias escapou com suas vidas e sua fé intacta, e as famílias conseguiram se reagrupar. Quando São Vicente de Paulo e Santa Luísa de Marillac, em 1633, criaram a Ordem das Irmãs da Caridade, de vida apostólica, foi a primeira ordem criada nesses termos, pois as que existiam eram de clausura. Ela prega pobreza, castidade e obediência, para servir aos pobres, corporal e espiritualmente. Em 1815, a Congregação Vicentina se instalou na Rua do Bá, 140, onde é a sede até hoje. O testemunho da caridade gerou um crescimento para as filhas remanescentes de São Vicente de Paulo, que haviam sobrevivido à Revolução Francesa, e em 1831 havia aproximadamente 150 irmãs, não contando os noviços, os postulantes, os criados e os pacientes. As Irmãs da Caridade era para ter participação na comunidade, e a ordem, independente do tempo bom ou ruim, se sobressaíam, pois agiam ativamente. Foi dito que uma vocação consiste na capacidade de realizar certas tarefas, acompanhado do desejo de cumpri-los. Ainda assim, é Deus quem providencia a vocação. Para os parisienses, parecia esquisito ver aquelas mulheres com estranhas toucas na cabeça, que entravam e saíam da casa-mãe de seu instituto, transpirando o poder santificador da caridade.
Além da caridade, elas também possuíam aquele sorriso corajoso e idealista. Desde seus primeiros anos de vida até seus 20 anos de idade, Adele sabia quem ela era e quem estava destinada a ser, uma nobre, mas uma escondida irmã da caridade. Ali, ela encontrou as heroínas de sua vida naquela família de caridade. Em 1857, ela ingressou na congregação e assumiu o nome de Irmã Marie de Mandat-Grâce. Ela passou a fazer parte da mesma comunidade de Santa Catarina Labouré, que recebeu de Nossa Senhora das Graças a Medalha Milagrosa em 27 de novembro de 1830. Vou deixar na descrição os links que contam toda a história, tanto da Medalha Milagrosa quanto de Santa Catarina. Em 26 de julho de 1857, ela escreveu uma carta para seu avô e vou compartilhar um pequeno trecho. São 2 meses até esse dia e hora que vos escrevi com o coração partido e olhos cheios de lágrimas. Hoje em dia não é o mesmo. Não posso dizer-vos quanto me congratulo pelo que fiz. Tudo me faz pensar que enquanto aqui estou onde Deus me quer. Não temo nada para o futuro. É verdade que a minha natureza não tão generosa quis recusar os sacrifícios que fui chamada a fazer, e posso assegurar-vos que, como resultado que se tem de sofrer cruelmente, mas Deus não recusa sua graça àqueles que, no fundo do seu coração, desejar apenas o que ele deseja, e eu próprio experimento o quão bem ele sabe como aliviar os fardos que parecem ser os mais esmagadores. Durante o período de internato, ela iniciou os cursos de enfermagem e de farmácia e em 27 de setembro de 1862 fez seus votos como religiosa. Novamente a França passa por um período muito turbulento, pois em 1870 o Império Francês declarou guerra contra o Reino da Prússia, onde o conflito durou aproximadamente 1 ano, trazendo para os franceses um período de muita instabilidade, onde houveram muitas perdas humanas e também perdas materiais, culminando com a França perdendo o conflito. Foi nesse ano que a irmã Marie recebe como missão trabalhar no Hospital Casa da Misericórdia, mantida pela Ordem, distante 250 quilômetros de Paris, próxima da divisa da Bélgica. Eram 6 irmãs na residência que se dividiam nas tarefas. Ela trabalhava na farmácia e no atendimento e fornecimento de remédios, e ao mesmo tempo ela atendia doentes em mais 2 pequenas cidades. Além de cuidar do espiritual, Irmã Marie, usando conexões familiares, conseguiu recursos para comprar os suprimentos necessários para administrar o hospital e atender os doentes. Passado 12 anos, é convocada a assumir um orfanato próximo de Paris, com o trabalho voltado para a educação de 55 crianças. Ela amava ensinar as crianças a estarem intimamente unidas ao Imaculado Coração de Maria. Seja como Maria, dizia-lhes Irmã Marie. A devoção a Nossa Senhora era evidente dentro da sua comunidade e ela foi identificada como devoto de Maria para o resto da sua vida. Irmã Marie também usou o conhecimento adquirido na juventude, sendo instrutora em oficinas de costura para jovens vulneráveis. Foi durante esse tempo que chegou às suas mãos o livro da mística alemã Anna Catherine Emmerich, lançado em 1852 na Alemanha, que tratava sobre as visões sobre a ida da Virgem Maria e do apóstolo São João Evangelista para a cidade de Éfeso. A tradição nos diz que quando Jesus estava na cruz, confiou sua mãe Maria ao apóstolo João e que anos depois, fugindo da perseguição dos romanos aos cristãos, se deslocaram, junto com mais famílias, de Jerusalém, se estabelecendo na cidade de Éfeso, e posteriormente, temendo a segurança de Maria,
ela foi morar em uma localidade distante uns 8 quilômetros, onde já havia uma comunidade de cristãos. Os escritos de Emmerich são baseados em visões que ela teve da vida da Virgem Maria e da casa onde ela teria morado. Vou deixar na descrição o link sobre Emmerich e outros sobre a Casa de Maria. No século XIX, a França estreitou as relações diplomáticas com a Turquia, onde a Igreja Católica conseguiu o reconhecimento de 4 igrejas católicas: a Armênia, a Caleia, a Greco-Católica e a Igreja Católica Siríaca. Com essa aproximação, o Papa Leão XIII fez um chamado para as ordens religiosas atrás de missionários franceses que se dispusessem a ir trabalhar no Oriente Médio. Em 1886, Irmã Marie, com 49 anos, pediu para ser designada para trabalhar no Hospital Naval Francês na cidade de Esmirna, atual Izmir, na Turquia. Durante séculos, a cidade de Éfeso, que ficara soterrada após terremoto, foi descoberta por arqueólogos ingleses em 1869. A partir daí, sabendo onde era a cidade, se baseando na investigação de outro sacerdote, que disse ter encontrado a casa em 1881 e que esta descoberta não foi levada adiante, pois não lhe deram crédito. Irmã Marie, convencida de que este local sagrado devia ser localizado e honrado, iniciou uma missão para encontrá-lo. Ela pediu a 2 amigos padres da mesma congregação dela que lessem os escritos da Beata Ana. Como os 3 estavam trabalhando em Esmirna, estavam distantes somente 80 quilômetros da cidade de Éfeso. Ela se tornou a figura central de um esforço para localizar e identificar a casa, ela acreditando e os padres para provar que não era verdade. Depois de muito estudo, Irmã Marie, mais os 2 padres, com guias muçulmanos locais e pessoas da região, se baseando nas revelações e seguindo as informações contidas no livro da Beata Ana e tendo-o estudado como mapa, em 29 de julho de 1891, eles acreditaram ter encontrado a casa. Os arqueólogos identificaram as ruínas de uma casa do século I com uma igreja do século IV construída sobre ela. Em 21 de outubro de 1891, Irmã Marie foi nomeada a fundadora da Casa de Maria, recebendo permissão para comprar a propriedade em seu nome. Novamente se dirigiu ao pai para dispor do dinheiro necessário para comprar não só a área da casa, mas toda a montanha sobre a qual a casa ficava. A propriedade foi adquirida em 15 de novembro de 1892. Foi então criada a Fundação Marie de Mandat-Grasset, que custeia e administra o espaço até os dias de hoje. Foi um trabalho incansável para restaurar a casa, reconstruindo tal como era, tornando-a um local de peregrinação. Durante a restauração foram encontradas 3 pedras da lareira que se acredita terem sido construídas pelo apóstolo João. Ela permaneceu neste santuário, lugar de peregrinação de cristãos, católicos ortodoxos e muçulmanos, até a sua morte em 1915, durante a Primeira Guerra Mundial. Irmã Marie viveu uma vida de desapego, virtude, obediência e caridade. Sua causa de beatificação aconteceu nos Estados Unidos e foi aberto em 21 de janeiro de 2011, na Diocese de St. Joseph, Arquidiocese de Kansas City, que foi convidada a ajudar a montar o processo, visto que era impossível para a Arquidiocese de Esmirna, na Turquia, fazer todo o trabalho necessário para a causa, devido ao pequeno número de funcionários, poucos recursos. Em 13 de setembro de 2014, aniversário da Irmã Marie, houve uma missa de encerramento na Catedral da Imaculada Conceição, em Kansas City, para concluir a fase diocesana da investigação e enviar as conclusões à Congregação para as Causas dos Santos em Roma.
um dos santuários mais sagrados de toda a cristandade, foi escondido e desconhecido por séculos, até que foi encontrado em 1891 por uma freira francesa. O Papa Leão XIII encorajou as visitas ao local, declarando-o como um local de peregrinação. Em 18 de agosto de 1961, o Papa São João XXIII concedeu indulgências plenárias à Casa de Maria para sempre. Os Papas Paulo VI, João Paulo II e Bento XVI fizeram viagens para lá, e mais de 1 milhão de pessoas visitam o local todos os anos. Para os cristãos católicos e ortodoxos, bem como os muçulmanos ao redor do mundo, é um local sagrado a ser visitado. Na homilia papal de Bento XVI, em 29 de novembro de 2006, na Casa de Maria, em Éfeso, Turquia, nos diz: Daqui de Éfeso, cidade abençoada pela presença da Maria Santíssima, que sabemos ser amada e venerada também pelos muçulmanos, elevemos ao Senhor uma oração especial pela paz entre os povos.